Salve, salve, seres térricos! Thales Buonarroti na área para mais um vlogzinho raiz. 2 horas da manhã agora, no sabadão. Chegamos em casa aqui. O último vlogzinho era de pijama. O último vlogzinho tava triste, menino. Tá tenso. Semana foi dureza. Semana foi uma loucura. Muito trampo, principalmente sexta e sábado. Ontem, sexta-feira, tocamos, né? Foi uma loucura, toquei a música do festival e foi massa, queria registrar aqui nesse vlogzinho também, com uma introduçãozinha, né, que eu fiz nela, falando pra galera, né, sobre o que é a música antes de tocar, que era uma ideia que eu tinha. Que eu sempre penso isso também, acho que quando a gente vai tocar uma música autoral, né, fazer esse rolê de falar sobre o que é a música pra já antenar a galera, né. E aí ontem eu comentei, eu falei, foi divertido porque eu falei, essa música, né, que é Romeu e Julieta, ela fala de alguém que é amado, que ama, mas não é amado de volta, né? E eu falei, essa música é pra quem já amou, mas não foi correspondido, né, não foi amado de volta. E aí na hora tinha uma mesa assim, de um cara que tinha, coitado, tinha acabado de tomar um pé na bunda, num casamento, e ele falou, caramba, depois esse cara falou que chorou muito durante a música. Eu falei, putz, que bad, né? Aí ele, não, cara, foi bom, tava precisando disso, né, de desaguar um pouco. Puta, música linda e tal, foi massa demais. Primeira vez que isso aconteceu, assim, dessa conexão, eu acho que com a música e o tema, sabe? De uma forma tão visceral é a palavra. E foi muito massa isso ter acontecido ontem, na tocada, né? Aliás, valeu, Yuri, meu brode, sempre, né? Meus brodes estavam sempre lá, fez o vídeo da música inteira e registrou esse momento também. Foi muito bom para ver como a música rolou, aprender com isso também. Ele pegou o momento todo, desde que eu falei, tem uns trechos dos caras falando, eu achei que você tinha superado já, pô, dor de corno. Agora que nós chora de vez, ou sofrência. Mas foi muito legal esse momento, assim, e sentir esses nuances do como, assim, como a música autoral, assim, quando você escreve alguma coisa, você vive alguma coisa, quando você transmite isso e conecta e reverbera dessa maneira tão visceral, tão verdadeira, com o sentimento mesmo que a pessoa teve, né? Puta, essa foi uma sensação que eu não tinha sentido ainda. E foi muito mágico, assim, real. Assim, a palavra foi mágico, não é mesmo? É uma palavra, é a palavra que é a verdade. E isso foi muito legal, assim, foi muito massa. Estamos nos corres também para fechar um show aqui com a prefeitura, foi uma loucura isso daí. A parte de produção disso, na sexta-feira fiquei umas 5 horas com documentação, com conversa com um, pega documento do outro, vai mais de 20, uma lista com mais de 20 documentos para a gente conseguir fazer essa data, para a prefeitura nos ajudar aqui de São Carlos, a gente poder ir para o festival, né? Que, como eu venho falando para vocês, é uma grana. Aqui eu deixei também, já fiz a campanha, essa é outra coisa que eu queria falar hoje, né? Coloquei a campanha no ar e mandei para alguns amigos, alguns colegas para verem, darem feedbacks. A campanha parece que está super legal, deu super certo. Tem o detalhe das camisetas, que deixar no vlogzinho aqui, no financiamento coletivo. Depois, de novo, né? Acho que vale ter um vídeo mais explicativo do financiamento coletivo em si, né, para quem quer fazer financiamento coletivo, mas colocar as camisetas lá dentro da campanha, ou recompensas que tem um custo mais alto é complicado, você tem que meio que chutar quantas pessoas vão querer aquilo, e aí colocar isso no valor da campanha, aí de 14 mil que foi a campanha para 20 e poucos mil, e aí era uma meta muito grande, e fora a taxa que é cobrada pela plataforma, então eu optei também por fazer diferente, conversei com várias pessoas, que me deram essa ideia também, me ajudaram com isso, a Fer, a Tamires, minha irmã, Rodolfo, meu cunhado, que, por exemplo, também para pessoas que são mais velhas, não conhecem o negócio de financiamento coletivo, talvez tenham dificuldade com a plataforma, para elas vai ser mais fácil o pedido da camiseta, né, pelo WhatsApp e tudo mais. Minha mãe também falou sobre isso, para ela poder disparar para as amigas dela e tudo mais. A pessoa às vezes não vai ter essa facilidade de financiamento coletivo, a pessoa escolher uma camiseta mais fácil. Então a gente só tinha contra em colocar as camisetas, essas recompensas mais caras dentro da plataforma de financiamento coletivo nesse momento. Então optei por deixar recompensas digitais, alguns mimos como cartão postal, né, assinado, autografado e tal. E eu tava na ideia de fazer mais shows, né, acho que até devo ter comentado em alguns vlogs. Um desses shows já não ia rolar, já acabou dando errado por conta do contratante do local onde a gente ia fazer esse show. Então eu optei em mudar a ideia
e aí eu coloquei lá uma recompensa com 50 lugares só. Somados são duas, né? Que são ingressos, então no máximo 100 pessoas, vamos dizer, se der certo, 100 pessoas. Fazer um show intimista, e aí primeiro vamos arrecadar essa grana, ver se realmente o pessoal vai gostar dessa ideia do show, quantas pessoas vão apoiar, que vão querer os ingressos desse show. Tendo interesse, a gente faz o show. Se for 10 pessoas, a gente faz uma ideia, monta, produz ali, depois do festival, lá em setembro, né? A gente produz essa ideia desse show. Pô, então deu 10 pessoas, vamos fazer uma coisa intimista, num café, de repente, tal. Deu 100 pessoas, pô, vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa um pouco mais produzida para essa galera, né? Ou como a gente pode produzir isso, de repente num bar mais parceiro, num bar parceiro, num dia diferente, uma coisa mais exclusiva. Tem bares aqui que tem um quintalzinho, espaço múltiplo tem um quintalzinho ali, que pode ser legal num domingo à tarde, por exemplo, tem uma estrutura ali de apoio, né? Mas a minha ideia era fazer num café, eu tenho muito essa vibe de fazer num café. Eu acho que a atmosfera mais contemplativa das músicas autorais que eu tenho talvez combine mais do que com o bar, às vezes, né? Ou não, mas eu acho que é válido testar. Estamos aqui para isso, para testar, errar, aprender e ir fazendo. Nesse vlogzinho também aqui vai ser talvez mais rápido, mas eu queria colocar um ponto que eu estava falando também com uma amiga, que ela me perguntou como é que tá sendo esse rolê do festival, fazia tempo que a gente não conversava e tal, e esse lance de eu voltar para as redes sociais e mandar ver e tá postando, e postar mais coisas, produzir mais vídeos, tá fazendo mais conteúdos. Como que tá sendo por causa do festival e tudo mais, né? E uma coisa muito rica que, eu falando, respondendo ela, eu brisei, eu queria trazer aqui no vlogzinho, deixar registrado, né? Que o festival, ele foi uma validação muito importante para mim como músico. Lógico que, porque assim, vindo de uma outra carreira também, onde você tem uma carreira mais tradicional, que nem é tão tradicional, eu trabalhava mais com startups, empresas de tecnologia, que já são mais descoladas, por assim dizer. Mas nesse trabalho, de dia a dia, você tem um trabalho bom, você é remunerado por isso diretamente, né? Então você tem você tem um reforço positivo disso muito rápido. E fora isso, uma coisa muito rica também, você tem ali seus colegas de trabalho, pessoas que estão trabalhando com você, que estão ali, pô, legal, pô, massa, bom trampo, você vê o resultado muito mais rápido. Na música isso é muito difícil, é muito diferente, precisa dessa resiliência maior, que é algo que eu sempre lutei minha vida inteira, e que é uma dificuldade que eu tenho muito, inclusive uma das dificuldades que eu tenho com a rede social, né? Dessa validação externa, assunto de 1000 sessões de terapia com o senhor Mikael. Senhor não, porque é um garoto, mas com o Mikael sobre isso, sobre essa questão da necessidade da validação externa ou por validações. Mas né, a validação ela precisa existir em alguns lugares, né? É sempre importante, né, a gente ter essa validação, ou pelo menos esse acolhimento, ou essas coisas. Eu acho que o festival ajudou nisso, sabe? Foi uma validação de um trabalho, que é o primeiro trabalho que eu fiz, gravei num estúdio, que é a música que eu tenho mais bem produzida e mais bem gravada. Uma música que demorou 3 anos para ficar pronta, não é uma música que foi rápido, desde que eu gravei, melhorei os vocais, regravei vocal. Alguns amigos e amigas aí devem ter várias versões dessa música que eu já mandei, inclusive. A Ana estava me falando isso, inclusive, já tem 2 versões lá que eu já mandei algumas para ela ouvir e ver o que ela acha. Então, acho que essa coisa de você receber, entre aspas, não, mas é realmente essa recompensa tardia, que demora mais para vir, né? E é engraçado que uma coisa que na minha vida ajudou muito a desenvolver isso foi a academia. Começar a ir mais à academia com uma certa frequência e cada vez melhorar um pouquinho, treino a treino. Ter o lance de fazer o treino, mesmo que seja o treino fofo, mas ir lá e fazer o treino. Porque tem dias que a gente não tá muito legal, mas quando a gente olha a longo prazo, né, a gente se permitir ter, por exemplo, 30%. Uma vez eu vi uma atleta falando isso, que o treinador falou isso para ela, né? A gente se permitir de ter pelo menos 30% de treinos ali que são ruins, 30% de momentos que a gente não conseguiu performar bem, né? Então conseguir trazer isso pro pensamento do trabalho com a música, o trabalho artístico, é uma coisa que eu tô tentando fazer também. O cover de Some ou Me Assume foi isso. Putz, deu um trampo. Consegui pensar essa música. É um arranjo que tem 3 cantores, tem um mestrinho tocando sanfona, velho.
E aí trazer isso pro violão com um pouco de guitarra e algumas outras coisas que eu coloquei depois, assim, de instrumentos virtuais, como violino, cordas e tal. Conseguir cantar, dar interpretação, dar dinâmica, né? E fazer foi um exercício muito legal, né? E a todo momento você se comparando, puta, velho, a versão dos caras é os caras, é os caras, né, velho? Não sou eu. Então a minha versão, qual que é o meu take nisso, qual que é a minha visão disso, o meu jeito de fazer, meu exercício e vambora. Sem pensar muito também, chegar a fazer o trampo, né? Então acho que o lance, voltando do festival, acho que o que ele ofereceu foi muito isso. E eu tava falando pra ela pra Laura que é isso agora há pouco, né? Tava mandando áudio falando isso que eu quando já me sinto realizado. E pra mim já é uma vitória imensa já ter sido selecionado pelo gás que deu na minha vida como um todo, na carreira, em estar fazendo mais coisas e ter a segurança de ser você mesmo, sabe? E eu acho que o ponto-chave de tudo isso, para fechar, é ter a segurança de seguir o próprio caminho e das suas convicções e de aceitar eu não ouvir menos os outros, né? Mas dar ouvidos com mais filtros aos outros. Porque ninguém viveu o caminho, ninguém viveu a história que você tem, ninguém tem o conhecimento que você tem. Você, eu falo eu, você, né? A pessoa não tem. Então é difícil pegar fórmula, ou mesmo caminhos. Lógico que tem uma dica ou outra que é bom a gente ficar atento para aprender. Mas tem muitos aprendizados que eles não são ensinamentos que a pessoa está te falando, sabe? Eu acho que são a forma como ela age perto de você, a forma como você observa ela agindo com outras pessoas. Ontem nessa data eu toquei com o Brunão, que é um baterista aqui de São Carlos. E eu lembro que eu tive algumas experiências de conhecer os dois filhos do Brunão e de ver ele ensinando uma criança a jogar sinuca numa viagem que a gente fez para a Capitólica. Eu fui com eles para um festival, né, dirigindo para a galera, assim, né, dando uma força, e foi muito da hora. E, enfim, observando isso, eu lembro que teve um dia que eu senti no meu coração de falar para ele também. Falei, cara, mano, muito fera, velho, a forma como você educa os seus filhos e dá pra ver que você é um puta pai, mano, pela educação. Mano, são duas crianças, assim, um acho que tem 18, vai fazer 18 agora, o outro é mais novo, mas são duas crianças muito diferentes das crianças que a gente conhece hoje em dia, sabe? Eles têm um respeito muito grande, sabe? Olham nos olhos, cumprimentam as pessoas. Sabe, isso olha o tanto de coisa que a gente tem pra aprender com isso, sabe? E ele ensinando sinuca pro filho de uma produtora também da Gabi que tava lá, falando sobre a primeira coisa, é o apoio, hein? Ó, não, então, ó, vem cá, vai, isso, tal. E comigo, que teve o lance do baixo, que foi também uma coisa que eu comentei com ele, né? Que eu tava tocando baixo e tocando baixo eu ainda não tava tão acostumado com uma coisa que na guitarra também faz muito sentido, assim, que é você tocar com um amplificador muito mais alto e regular tudo na mão mesmo. E na guitarra isso funciona de certo modo, até, mas no baixo isso parece que é fundamentalmente, assim, é muito mais importante, assim, é muito mais sensível o baixo com a dedada, lá ele. Mas é isso, né? Então, eu lembro que eu tava tocando numa outra data com o Brunão, e aí eu acabei entrando, né, tocando muito forte, tava tocando muito alto, né? E aí tem uma regulagem de volume no próprio instrumento, né? Antes eu ficava buscando volume no instrumento. E aí nesse dia eu só segurei a mão assim. E ele tocando a bateria olhou pra mim e falou: segurou só no dedo, é isso aí. E olha só, velho, que aprendizado foda, tá ligado? Então, me perdi aqui do porquê de tudo isso, voltando pro festival, mas o lance do aprendizado, eu acho que. Do aprendizado diário, dessas questões que a gente. Lembrei, de seguir o próprio caminho, né? O quanto a gente só observando o comportamento, observando como as pessoas lidam com umas com as outras, o que elas falam, como que elas lidam, observando essas coisas todas, estando atentos, as pessoas às vezes não ensinam falando, né? O ensinamento está muito nesse lado, né? Primeiro no exemplo, né? Que é o principal também. Mas é isso, tipo, ter filtros nesses ensinamentos, ter filtros nessas coisas e ter esse caminho que é seu e que tá tudo bem. E não querendo ser, acho que esse é o ponto, não querendo ser dono da verdade. Mas encontrando pessoas que às vezes têm mais a ver as ideias, dá mais. Eu costumo dizer que cada um tem seu jeitinho, né?
E cada um tem seu jeitinho. Então, às vezes, o jeitinho de um não bate com o jeitinho do outro. E tá tudo bem. Segue seu caminho, né? E eu acho, e eu tinha sempre, tinha não, acho que eu sempre tive essa dificuldade. Acho que agora estou conseguindo mais do que nunca. Tá muito seguro. Acho que a palavra também é confiança, né? O lance do festival ele deu muita confiança para mim. Eu acho que esse foi o maior ganho que o Festival da Canção deu, assim, de participar e de ter sido selecionado. Deu muita confiança, né? E confiar nesse lance de seguir o seu caminho, de tomar suas decisões, né? De ser o mestre do seu caminho, o capitão da sua alma, mas sabendo que a vida não vem de fora, né? A vida vem de dentro. A gente tem que fazer isso se manifestar também, né? E como que a gente faz isso? A gente faz isso olhando, observando, vivendo, né? Ah, tomando decisões, se encontrando, ficando mais próximo de pessoas que pensam mais como a gente, que estão com o mesmo objetivo ou que, né, trabalham de uma forma, seguem os mesmos valores na hora de trabalhar, acho que esse é o ponto-chave, sabe? Seguem os mesmos valores, né? Às vezes, lógico, tem divergências, mas se os valores estão ali, se tem esse cuidado e tal, eu acho que isso vai fazendo com que você construa o seu caminho de uma forma com mais qualidade, sabe? E para o músico que vem do interior de São Paulo, ainda mais eu aqui em São Carlos, que sou. Os caras que tocam comigo são mais velhos, já têm muita experiência, né? Uma vez o Neto me falou isso, né? Ele falou, cara, você tem 30 anos, né? Você, por mais que você já tá tocando assim mais agora, né? Mas você tem 30 anos, então, tipo, você não tem 17, né? Então você vai ser visto como um cara, um músico de 30 anos já, né? Em termos de qualidade, de expectativa do que entrega, né? Então a galera tem uma expectativa alta aqui também, porque tem muita estrada, já conhece muita coisa e tudo mais. Mas eles têm os caminhos deles, né? E eu acho que o lance é esse, trocar essa ideia, aprender, mas também ter consciência de que eu estou fazendo o meu caminho e tomando as minhas decisões, que podem estar certas, podem não estar, né? Ah, mas são minhas. E pensando nos meus valores, no que eu acredito e no que deve estar certo de fazer, né? E eu acho que esse é um ponto-chave, assim, que tem sido bem legal de ter de sentir desenvolvido, assim. Agora, não que não exija vigilância pra gente isso, mas é um ponto importante, eu acho que da maturidade nossa nessa vida louca. Que é isso, ter essa autoridade, a palavra é essa, né? Autoridade com o seu caminho, né? Realmente ter autoridade com o seu caminho, porque às vezes a gente precisa impor esse caminho para outras pessoas que estão querendo cruzar, ou colocar obstáculos, ou atrapalhar, né? Que tem também, né? E então é preciso essa autoridade também nessa autenticidade de caminho. Então esses tem sido aprendizados legais de compartilhar aqui, muito por conta desse festival, né? E uma validação que foi legal. Ah, tá, se não tivesse rolado então, se não tivesse rolado, tenho certeza que eu demoraria mais tempo, talvez, para. Tenho certeza, talvez, né? Eu falo isso direto. Mas provavelmente, né, pode ser que demoraria mais tempo para ter talvez essa consciência e chegar nesse lugar. Demoraria mais, talvez não fosse com essa mesma qualidade. Enfim, não sei. Mas como rolou, massa pra caramba, porque rolou nesse momento. Então, pô, fera, aproveitar, desfrutar desse sentimento, né? E ganhando, não ganhando, a campanha de financiamento coletivo dando certo, não dando certo, né? Atingindo as metas, não atingindo as metas. São aprendizados, são coisas para refletir, entender, né? A campanha vai ser um termômetro também de engajamento das pessoas que estão ali de público, né? Porque uma coisa é a pessoa, ah, não, foda, animal, 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 mas vai apoiar? Vai colocar a grana ali porque quando precisa da grana, né? Vai apoiar? Até quanto vai apoiar? Lógico, cada um do seu jeito, mas, pô, né? Quem que tá mais engajado? Quem que consegue apoiar mais? E para essas pessoas que estão apoiando mais ou menos, ou qualquer um que esteja apoiando alguma quantia, essa pessoa teve que parar o que ela estava fazendo, fazer o cadastro, às vezes, numa plataforma que ela não tem cadastro, que é o Catarse, que eu acho que pouquíssima gente tem cadastro da galera que eu conheço, pelo menos, nunca falaram muito disso. Tem que dedicar um tempo, tem um monte de texto, tem um monte de coisa para escolher, para ler, então é um tempo, né? Então, assim, até que ponto? E não que eu tô falando isso num sentido de, gratidão ou ingratidão, mas
eu acho que é isso. Uma vez eu vi isso e me marcou muito. Tipo, o poder do artista é o quanto ele move, de fato, é o poder de mover, né? Então a gente vai balizar um pouco esse poder de mover em termos de finanças também, né? E toda ajuda vai ser bem-vinda. Toda ajuda vai ser bem-vinda para essa campanha, óbvio, né? Tudo que vier vai ajudar para a gente poder ir lá e pagar as contas, né? E é uma campanha que eu estou fazendo exatamente para pagar as contas, não é uma campanha que nós estamos fazendo, ou que eu estou fazendo no caso, para, não, para lucrar, ou para fazer um lançamento de alguma coisa, não, é literalmente para pagar as contas do festival. Se bater 100%, vai pagar as contas do festival. Talvez sobre uma graninha ali, de uma coisa que orçamos um pouco a mais, né, ou a menos, e uma compensa a outra, enfim, vamos descobrir depois do final da jornada, e você vem aqui comigo, a gente vai junto. Mas enfim, acho que esse é o lance desse vídeo de hoje, do vlogzinho, né? Também para mostrar que é isso, né? 2 dias atrás, foram 3 dias, eu até ia postar o vídeo, não postei ainda, o vídeo tá aqui. Eu vou postar isso aqui depois desse outro, na linha do tempo, para dar certinho. Mas eu tava bem triste, eu tenho certeza que se eu assistir aquele vídeo lá, tanto que eu não postei, não quis postar, ainda fiquei assim de postar, porque é um vídeo que... duro, sim. Foi duro de fazer, foi duro de falar, foi duro de querer postar, porque eu não quero, mas a gente fez um compromisso aqui com você e comigo. Vamos postar. É isso, tem que dar público esses desafios, né? Para acompanhar a jornada mesmo. E aí, que acompanha a jornada é isso. É 2 horas, 3 horas da manhã gravando vídeo, filho. É isso. Vai pôr no YouTube. Mas é isso. O vídeo de hoje eu espero que tenha trazido um pouco disso. Acho que vou deixar aqui pro final. Eu tô fazendo uma meia horinha de vídeo. Vamos ver se vai dar pro celular aqui. É um outro que o outro tá carregando, então eu peguei um outro aqui pra fazer. Não sei nem se tem espaço, mas vamos até onde der. A parada que eu acho que fica aqui, da validação, é que, é óbvio, foi importante o lance do festival. E foi importante tudo isso. Mas, momento coach aqui quase, credo. Não, né? Mas enfim, o que a gente na vida também, essa ação, né? Porque o festival não surge do nada. O festival surge de uma postura minha também, de começar a dar foco para essas coisas, né? De dar foco para essas coisas, de parar de tocar em bar, de parar de tocar cover, de parar de colocar investir em projetos que fizeram parte de entrar, começar a morrer, enfim, faz parte, mas de parar com isso e focar e colocar na cabeça que é o caminho do autoral. Ponto. Então tudo começa dessa ação. E aí as coisas começam a aparecer, né? Porque você começa a estar mais atento para essas coisas. Parece papo de coach brincando assim, ou depois que a gente vê, mas é engraçado porque é assim mesmo. Então você começa a ver, porque você começa a estar com o olhar atento para essas coisas. Então, eu lembro sempre de uma brisa que eu vi uma vez um cara fazendo, que ele fala para uma pessoa na sala, né? Dá uma olhada na sala e conta quantas coisas vermelhas você vê. Aí a pessoa vai, olha, conta tudo. Aí depois ele pergunta, quantas coisas azul você viu? E eu acho que é o Tony Robbins ainda, por isso que eu falei que é coisa de coach, mas, porra, é genial isso. Ele falou, pô, não sei, porque eu não tava procurando por coisas azul, eu tava procurando coisas vermelhas. Então o lance de quando eu falei, pô, cara, eu vou parar de tocar em bar, eu vou parar de ganhar grana, vou viver só da grana que eu guardei, vai ser difícil, não sei até quanto tempo vai durar mais ou menos, tem mais ou menos, vambora, vamos fazer isso por um tempo, até não dá mais. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, quando isso muda, aí vem um festival que surge do nada, que quase ninguém, nenhum dos músicos que eu conversei aqui em São Carlos conheciam desse festival, a galera não sabia, um ou outro sabia só, não lembro quem que me falou que já tinha ouvido falar, mas não conhecia a fundo, né? Então, você vê, e apareceu, por quê? Porque eu estava antenado, estava indo atrás, estava olhando, estava procurando por essas coisas. E aí apareceu, e eu vou falar sinceramente, eu nem sei como apareceu esse festival. Eu acho que foi um anúncio pago do Instagram ainda, porque eu comecei a buscar festival de música, festival de não sei o quê, ou achei no Google alguma coisa, nem lembro o que, mas achei, mandei, tá lá, e o resto tá aqui, a história sendo escrita e acontecendo. Então, vai ser uma virada de chave agora. Não sei o que vai ser. Nós vamos lá e nós vamos ver. Mas a gente tem que estar aberto e estar com esse foco. Então acho que isso tem a ver com o lance do caminho autoral, sabe? Agora, é importante de trazer aqui disso, porque não é uma coisa que, não, beleza, é uma linha reta. Nem fodendo. É uma loucura, né? É uma loucura. Altos e baixos no sentido emocional. Exige outro tipo de resiliência, assim como o CLT exige um outro tipo de resiliência,
né? Cada caminho vai exigir o seu nível de, as suas habilidades e vai desenvolver suas habilidades, né? Aí no conceito darwinismo de adaptação, né? Então, cada caminho tem os mais adaptados, menos adaptados, a gente tem que desenvolver habilidades para se adaptar ao caminho que a gente escolheu e conseguir mandar bem, né? Então, acho que é esse lance, o caminho autoral ele vem também, mas ele não é assim, nossa, beleza, festival, validação e tal. Não, vem também de uma postura, uma mudança de postura minha, com a minha vida, que é uma coisa que está totalmente dentro da minha responsabilidade. E isso tem se expandido, e eu acho que a validação ela vem muito nisso, não é só uma validação do festival do ponto de vista, rolou, então aí mudou tudo. Mudou minha vida, né? Coisa de sonho de princesa. Não, não é isso, cara. A mudança da minha postura mudou com que eu estivesse me colocando à prova nessas coisas e mostrando o trampo. Mostrando o trampo, levando o trampo. Mas é uma música. É o que tem, velho. O que nós temos é isso agora. Me sinto pronto para muitas coisas, para outras não tanto, mas é isso, vamos mandando, vamos vendo onde chega, né? Só que se eu tivesse limitado, olhando só para o que é o caminho dos outros, olhando só para tentar seguir o caminho que alguém já trilhou ali na mata, né? Onde já tá, não vou trilhar o meu, eu estaria fazendo outras coisas que talvez eu precisaria de outras habilidades, talvez ser a pessoa que aquela pessoa que está trilhando aquele caminho é. Porque eu acho que nas artes tem muito, isso é absurdamente verdade, não tem realmente caminho das pedras, não tem realmente um caminho só. Cada um vai construir o seu e eu estou tentando construir o meu caminho com pessoas que estão na vibe, de acompanhar as loucuras, de ver os vídeos, de estar aqui no vlog até essas horas, 26 minutos de vídeo ouvindo falar um monte de coisa da vida, mas tá aqui comigo e eu estou fazendo companhia para você, meu querido, minha querida. Então eu acho que é isso. Quanto na nossa vida a gente também precisa ter essa coragem, né? Tem que ter coragem, mano. Tem que ter coragem de seguir o próprio caminho. Isso tem um custo. Custa relações, custa engolir certos sapos, saber quais que você não quer engolir também, saber se ter autoridade. Eu acho que essa é uma palavra que a gente fala pouco, né? Uma palavra às vezes com uma conotação feia hoje em dia, mas a autoridade é sua. A responsabilidade é sua no fim do dia das coisas que acontecem, né? Lógico, tem um quê de sorte, mas nunca é do outro. Pode ser culpa do outro às vezes, mas a responsabilidade é tua. Em várias coisas, relações, tóxicas ou não, coisas que a gente se mete na vida, a responsabilidade é nossa. E eu acho que essa mudança de postura traz essa validação também da mudança de postura. Eu acho que esse é o ponto-chave do vídeo aqui. Já falei isso umas 3 vezes. Mas enfim, a validação maior do festival não é o ponto de vista só, é apenas exclusivo do músico, de como músico, ou de ter é um festival, não sei o quê. Não. É uma validação de um caminho, da escolha de um caminho, das decisões que eu tomei. Eu fui lá fazer a música, eu fui lá atrás de tudo, eu construí, eu fiz a música, eu compus a música, fiz inscrição. Isso foi tudo eu que fui fazendo. Eu mudei minha postura em relação a olhar mais para essas coisas e parei de olhar para coisas que eu não queria fazer, que eu estava fazendo que tem que fazer, porque não, então um falou que tem, o outro tem. E realmente, óbvio, tocar em bar, velho, na boa, constrói caráter, velho, e constrói casca. Mas chega um ponto que você pode observar também e falar assim, mano, beleza, pra mim deu isso aqui, já entendi qual é que é o jogo aqui. Eu não quero ser um especialista nisso, já construí uma casca suficiente, talvez não seja a melhor de todas, mas já é suficiente. Quer se meter em roubada de não saber o que música que é e ter que se virar na hora e... Beleza, agora talvez está na hora já de, vamos, né, vamos para uma liga um pouco mais difícil, vamos sair da série D e vamos para a série C, né, até chegar na Champions League, cara, até chegar a ganhar Mundial de Clube. Enfim, a gente tem que, beleza, aqui deu esse aprendizado, massa, mas eu tô sentindo que agora vamos para um negócio mais ambicioso, né? E aí precisa de autoridade no seu próprio caminho, precisa de confiança, né? Precisa saber se você dá conta de fazer ou não dá, né? E, enfim, e se só tem um jeito de saber que é indo, né? Muitas vezes só dá para saber como é que vai ser lá, né? De pegar as 6 horas de estrada e tocar para Nepomuceno, que daqui a pouco, dia 29 de agosto, chega, nós temos que estar lá. Tocando a música, véio, do jeito que for e do jeito que chegar, com o dinheiro que tiver. Então esses são os aprendizados, né? É isso que eu queria deixar para você nesse vídeo de hoje, meu querido, minha querida terráquea. Deixar isso, a nossa vida aqui na Terra é essa. Eu acho que não dá para perder tempo, né?
com as coisas, porque eu sou muito dessa opinião, acho que olhando pra minha vida, todos os momentos que eu tava fazendo merda, que eu sabia que eu tava fazendo merda com a minha própria vida, que eu sabia que eu tava num caminho que não era pra estar, sempre na hora de deitar no travesseiro, eu falava, isso aqui tá errado, velho. Mas ia lá e fazia, ou aceitava certos abusos de pessoas, de relações, sei lá por quê. Porque não é fácil fazer isso. Então reflita você aí, seu otário, sua babaca. Tô brincando. Mas reflita na sua vida, o que você tá deixando, o que você tá fazendo, o que você não tá fazendo, né? Ou vamos refletir coletivamente, velho. Tava no aniversário, agora a gente tava falando sobre o poder do questionamento, né? A gente quer resposta pra tudo, a gente fica buscando no YouTube resposta pra tudo, a gente fica todo lugar, how to, como, faça isso, faça aquilo, você deve isso, eu tava agora fazendo isso, mas acho que o grande lance aqui é questionar-se. Questionar-se a si mesmo, e a nós mesmos, e a nossa natureza. Temos que nos questionar mais, velho. A gente vive num período que o conhecimento é open, mas a sabedoria tá faltando, velho, talvez. Né? Tá faltando. Tá faltando a gente ter a sabedoria de se questionar mais, né? O que eu tô fazendo de errado? O que eu poderia melhorar? Onde é que tá a cagada dessa situação bosta aqui? Ah, o outro que é ele, não, mas e eu? Qual que é a minha responsabilidade? É minha, porque a vida é minha, né? Eu que tô aqui nesse BO, que eu me coloquei também de alguma maneira. Como que eu saio disso? Né? Foram as minhas escolhas, as minhas decisões. Então, no fim do dia, o que tá no meu controle, né? Às vezes tem coisas que não estão no controle. E a gente tem que engolir. E beleza, faz parte. Mas aí quando você tem consciência disso também, é feito aberto e vamos embora, né? Vamos resolver. Então, acho que fica aqui essa reflexão para você que está assistindo esse vídeo agora, né? Quais são as mudanças de foco, ou coisas que devem abandonar e entrar, e qual o custo disso também, balizar se o custo vale, porque às vezes não vale também, né? Às vezes vale continuar tendo um caminho ali e beleza, não vale o custo nesse momento, ou qual que é o momento realmente de... Eu acho que um sintoma de que você está sentindo isso é que você não aguenta, seu domingo é uma merda, você não quer ir trabalhar segunda-feira nem a pau, e a sua semana é um lixo, você vive pelas férias e você está insatisfeito com tudo e todos. Então aí talvez valha reflexão, né? Ou tomando remédio que nem um maluco, né? Então, refletir isso, sabe? Questionar isso. Quais validações são importantes para mim de caminho? Beleza, isso é um segundo momento. Vai vir a validação a partir do momento que você realmente mostrar um trabalho e estiver pronto para isso. Estiver pronto. Se a música não for selecionada, mandei pro festival, a música não foi selecionada, recebi a recusa. Não está pronto para isso. Talvez não esteja pronta para isso. Ah, não tem valor a música. Pô, tem valor pra caramba, vamos lançar, vamos fazer o trampo. Mas para aquele lugar, para aquele momento, para aquela situação, não rolou. E beleza, vamos embora. Né? Agora, quais outros lugares são importantes? Agora, não, pô, eu faço toda hora, mando para todos os festivais, mandei para... Aí também tem gente que eu vejo que faz muito isso, né? Mas, pô, eu não tô vendendo, eu vendo de vendas, né? Minha carreira antiga era marketing, mas marketing, vendas, né? Era vender, basicamente. Trabalhar com vendas. Então, não, porque o cliente isso, o cliente é chato, porque o outro que não dá... Cara, vendedor bom vende, velho. Entendeu? Vendedor bom vende, produto bom vende, produto sempre, às vezes nem é tão bom, mas às vezes ele tem um público específico que vai ser bom para aquele público que vai servir, então é achar esse match, é achar o público, achar o rolê e vambora. Né? Agora, não é com 5 clientes conversando todo dia, é com 100, é com 200, é prospectando, é indo atrás. Né? Esse trampo é ser resiliente pelo não e insistir, que essa é a maior dificuldade. Né? Então, acho que essa é a parada que eu queria deixar para vocês hoje. Falei que podia ser curto, estava dando 10 minutos. Falei, vou parar de falar, mas eu gosto de falar, então falei aqui pra caramba. Se você está até aqui, não deixe de deixar aquele seu like e comentar alguma coisinha aqui que foi de valia para você de repente, ou qualquer coisa que você quiser comentar, comenta aí. É maneiro. Se não quiser comentar também tá tudo certo. Mas o like é bom deixar, se inscrever no canal, pô, isso é aquela ajudinha que, para quem tá querendo aqui no YouTube, né, nós estamos com 165 subscribes. Precisamos de 500 para começar a monetizar, tem um troquinho aqui para pagar as contas. Então, pô, dá aquela força, tá ligado? Dá aquela forcinha, né? Isso é só uma das coisas, tem que ter outra coisa pra caramba aqui no YouTube, isso é louco, mas nós estamos na função, estamos na função. Ajuda nós, dá aquela forcinha, sempre bem-vindo. Se foi útil para você aí, retribua pra cá. Beleza?
uma boa noite, no caso de quem está à noite, que aqui já é umas 2, 3 horas da manhã, de um sábado, dia 12 de julho, acho que é hoje. É isso. Esse vídeo vai pro ar quando? Não sei, porque semana que vem eu vou botar uns cover antigos também, mas não vai tacando. Aí não taca. Agora é sem planejamento, agora é tacar de pau. Beleza? Se você ficou curioso por causa da campanha de financiamento coletivo, que já tá rolando, já tá no ar e não tá nas redes sociais, né? Mas eu vou deixar no link nesse vídeo, porque se você chegou até aqui e viu essa parada, eu vou deixar o link aqui embaixo, é óbvio, para você já ir lá de antemão e já ver, já conferir, e quem sabe já deixar o seu apoio, não é mesmo? Já escolher uma das recompensas maravilhosas e deixar o seu apoio. Um beijo no seu coração, cara, ser Terric, e até a próxima.